Salmo 19. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até à outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar à grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar. Senhor, esta é também a nossa oração. Que o meditar do nosso coração agora, à luz deste salmo, possa produzir palavras justas, palavras retas, palavras santas na tua presença e na presença daqueles com quem vamos falar no restante deste dia e nesta semana. É por isso, ó Deus, que estamos aqui, para sermos santificados. Santificados pela tua palavra, pela revelação de quem tu és, do teu poder manifestado na criação. Então, ó Deus, nós pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Um pensador, um filósofo alemão, ao falar sobre este salmo, ele disse que há duas coisas que enchem a mente de espanto e admiração sempre que novos e crescentes momentos de admiração surgem. É quando frequentemente e mais seriamente a reflexão se concentra nelas, nessas coisas. O céu estrelado acima de nós e a lei moral no nosso coração. Esse homem, esse pensador, alguém que se dedicava a refletir sobre a existência humana, sobre a vida e sobre a nossa passagem por aqui, ele disse que há duas coisas que o enchiam de espanto e ele disse que o universo, portanto as estrelas acima de mim, isso deixa-me espantado, admirado, mas também a lei moral dentro dele, o certo e o errado, aquele incômodo da consciência, isso deixava-o admirado, espantado. E isso é algo que este salmo nos induz a pensar. Também nos deve impressionar a criação, como nós já lemos, a glória de Deus que é manifesta nos céus, aquilo que nós podemos ver nos astros e essa beleza do dia e da noite, esse contraste. Então essa primeira parte do Salmo aponta para a criação e esta última parte
aponta para a importância da palavra de Deus. Um escritor cristão, nós temos citado, já algumas vezes falamos sobre este irmão C.S. Lewis. Sobre este salmo em particular, ele disse que considera o melhor poema dos salmos. Ele disse, eu considero o Salmo 19 o melhor poema e uma das melhores letras. Quando falo em letras, é de canções. Esta é uma das melhores letras do mundo. Era assim que C.S. Lewis considerava este salmo. Alguns cristãos designam este salmo para ser lido no dia de Natal, e nós celebramos há pouco tempo o Natal, porque é uma referência ao sol, e então alguns têm essa tradição de ler o Salmo 19 na época do Natal, porque há uma referência a Jesus, uma profecia, como sendo o sol da justiça, Malaquias 4:2. O sol da justiça veio ao mundo e o verbo, a palavra viva, foi colocada na manjedoura. O verbo fez-se carne. Então é um salmo para ser lido também nessa época, ou nesta época de celebrar Jesus. A ênfase do salmo é colocada nas revelações que Deus faz de si mesmo na criação, nas Escrituras e no coração humano. Essas impressões, essa consciência que nós temos. Então este salmo enfatiza as revelações que Deus faz de si mesmo. Deus revelou-se, Ele quis e quer ser conhecido. E Ele revelou-se na criação, no universo, nas coisas criadas, naquilo que nós podemos ver, contemplar com os nossos olhos, aquilo que podemos sentir com os nossos sentidos, aquilo que podemos ler nas Escrituras, aquilo que nós podemos meditar no nosso íntimo, aquilo que Deus revela em nós, no Espírito. Então este salmo faz parte de uma coleção de escritos nos quais a soberania de Deus é invocada e é celebrada. Em formas de petição, em súplicas, também em expressões de louvor, de adoração por aqueles que, em meio à instabilidade da vida, anseiam por ver a soberania de Deus, a grandeza de Deus reconhecida e essa soberania estabelecida definitivamente na terra em cumprimento das promessas que Deus fez na lei, através de Moisés, promessas de ver então o seu reino estabelecido na terra. Esta é a mensagem do livro dos Salmos. Esse anseio por ver Deus a reinar, e os crentes ao longo dos séculos foram suplicando, foram louvando a Deus com esse anseio, com essa expectativa de ver o reino de Deus estabelecido na terra. Jesus a reinar, o Senhor a reinar. O livro dos Salmos oferece ao povo de Deus, portanto, oferece-nos a expressão de todos os sentimentos humanos, debaixo do temor do Senhor, dessa profunda reverência ao Senhor. Então nós aqui, ao lermos o Salmo 19, como outros salmos, nós podemos encontrar um paralelo com os nossos sentimentos, os nossos anseios, os nossos receios também. Mostra de forma eloquente o valor da palavra de Deus na vida diária do crente. E esta semana eu tive a oportunidade de ouvir e de perceber que alguns irmãos estão a meditar no Salmo 119. Ao seguir um plano de meditação diária, eu percebi que os irmãos foram meditando no Salmo 119. Um salmo que destaca e que canta a beleza e a grandeza da revelação escrita de Deus. E é um incentivo a fazer isso todos os dias. E os salmos mostram de forma muito eloquente o valor da palavra de Deus na vida diária dos cristãos. Os salmos foram os cânticos de Israel, foram um livro de hinos para aquela nação, e por isso, expressando emoções e também experiências que o povo de Deus teve, também são para nós uma possibilidade de cantarmos. Ao lermos, ao entoarmos até, algumas destas letras estão com melodia, como nós já cantamos uma delas e depois vamos cantar uma outra, mas podermos também nós
expressar o nosso louvor, as nossas orações, nossas petições com melodias, assim como os israelitas fizeram. Este é o livro mais conhecido e usado na literatura mundial de todos os tempos, o livro dos Salmos. Os Salmos são mencionados 90 vezes no Novo Testamento, mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, citado no Novo Testamento, é este, o livro dos Salmos. E através deste livro nós percebemos que Deus é digno de louvor em todas as circunstâncias da nossa vida. Até naquelas mais difíceis, Deus é digno de louvor. Expressões de elogio, de adoração. É verdade que às vezes surgem dúvidas na vida do Filho de Deus, assim como surgiram dúvidas no coração dos salmistas, e elas não foram ocultas, elas estão aqui, nós lemos neste livro dos Salmos, mas elas podem ser expressas, podem ser cantadas, e foram cantadas e têm sido expressas, mas elas foram e devem ser resolvidas, culminando em louvor. As nossas dúvidas muitas vezes são resolvidas simplesmente louvando Deus pela sua soberania. Não porque entendemos tudo acerca de Deus, mas porque reconhecemos que Ele é Deus e Ele é soberano. Está acima de nós, da nossa história, dos nossos desejos. Deus é Deus. E às vezes só reconhecer que Deus é Deus já resolve os nossos problemas com dúvidas, inquietações interiores. Quando nós nos sentimos com profundas necessidades, nós podemos sempre encontrar um salmo dentro destes 150, que expresse o nosso sentimento mais íntimo. É possível conhecer o saltério a tal ponto de, quando nós estamos em aflição ou em grande entusiasmo, encontrar um salmo que nos ajuda a cantar aquilo que nós estamos a sentir. Sobre este salmo em particular, um dos homens que marcou a história da Igreja pela sua forma eloquente de pregar, dedicada também a escrever, o ministério, embora curto, mas muito intenso, Spurgeon, ele disse que seria inútil tentar investigar ou saber exatamente em que período da vida de Davi este encantador poema foi composto. Porque no título não há nenhuma referência, o assunto também não é aqui mencionado, porque há alguns títulos, há alguns salmos que estão localizados na vida de Davi, saber o momento, só sabemos que foi dedicado ao mestre de canto, ao músico mor, e sabemos que foi Davi que escreveu este salmo. Ele foi entregue, portanto, ao mestre de serviço de canto no santuário para o uso de adoração dos adoradores, quando estivessem reunidos para reconhecer que Deus é Deus e que Ele quer ser louvado, que Ele quer ser adorado. E há uma referência a que Spurgeon faz, comparando com o início da vida de Davi e este salmo. Nos primeiros anos da vida do salmista, enquanto ele guardava o rebanho do seu pai, dedicava-se ao estudo dos dois grandes livros de Deus. Então Spurgeon diz que existem dois grandes livros de Deus. A natureza, e é possível ler acerca de Deus olhando para a natureza, e as Escrituras, a Bíblia. Ele entrou tão profundamente no espírito destes dois únicos volumes da sua biblioteca. Então Spurgeon conclui que Davi só tinha estes dois livros. Tinha a natureza e a lei. Ele tinha acesso, ele tinha contacto com a lei de Moisés, com a palavra de Deus, com a Torá. Ele foi capaz de, com uma crítica devota, compará-los e fazer um contraste entre eles, exaltando a excelência do autor, tal como é vista em ambos. E aqui uma reflexão muito importante, que eu gostaria que prestássemos muita atenção a isto que Spurgeon diz no seu livro Tesouro de Davi, num comentário que ele faz aos Salmos. Ele diz assim: quão tolos e perversos são aqueles que, em vez de aceitarem os dois volumes sagrados, portanto,
a revelação da natureza e a lei de Moisés, em vez de aceitarem os 2 volumes sagrados e de se deliciarem em ver a mesma mão divina em cada um, gastam toda a sua inteligência a tentar encontrar neles discrepâncias e contradições. Podemos estar certos de que os verdadeiros vestígios da criação nunca irão contradizer Gênesis. Nenhum cosmos correto será encontrado em desacordo com a narrativa de Moisés. É mais sábio aquele que lê tanto o livro universal, e isto fica muito bem em inglês, ele escreveu em inglês, ele fala do World Book, o livro universal. É mais sábio aquele que lê tanto o livro universal, World Book, quanto o livro textual, The Word Book. O livro do mundo e o livro da palavra, o livro da letra, o livro da lei. Então é mais sábio aquele que lê tanto um como o outro, como 2 volumes de uma mesma obra, e que sente a respeito deles o seguinte, ou afirma acerca dos 2 livros o seguinte: o meu pai escreveu os 2. Foi o meu pai que se quis revelar por meio dos céus, das estrelas, da criação, e é o meu pai que se quer revelar por meio da Bíblia, das Escrituras. E eu posso conhecer o meu pai, olhando para a natureza, olhando para a criação e olhando para este livro, a palavra dele. Então este salmo louva o Senhor pelos seus 2 grandes dons para a humanidade, a criação e a lei. Para usar uma terminologia mais moderna, então o salmo fala da revelação geral de Deus na natureza e da sua revelação especial nas Escrituras. Ao examinar o Salmo 19, nós encontramos neste salmo uma visão unificada da vida e que pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 1 até ao 6, podemos falar de educação natural. Nestes versículos nós lemos sobre as maravilhas da criação, desde a conhecida declaração de que os céus proclamam ou anunciam ao mundo a glória de Deus, até aquelas que nos falam da harmonia reinante na natureza criada e formada por um Deus soberano e todo-poderoso. As leis fixas, os astros. Então, aqui nós podemos encontrar essa maravilha da criação e conhecer Deus através daquilo que Ele criou. A segunda parte, ela é aquela que está entre os versículos 7 até ao versículo 10 e fala da educação espiritual. Então, o resultado da obra criativa de Deus é aqui como que é entrelaçado com uma descrição da sua lei, a palavra escrita. Lemos que esta lei é perfeita, o versículo 7 diz isso, e que o homem deve obedecer a essa palavra, o versículo 8. Não é apresentada como uma obrigação apenas, mas também como sendo proveitosa, sendo útil aos que seguem a lei. Versículos 9 e 10. A criação é inteligível em maior profundidade e veracidade somente sob o prisma desta revelação, desta lei de Deus. Se alguém quer entender bem o que Deus diz acerca ou através da criação, tem que conhecer a lei dele, tem que o conhecer como ele se revelou de forma específica e especial na sua lei. Através dos profetas também, nós podemos acrescentar. E por fim, a última parte, a terceira parte, está nos versículos 11 a 14, que dá continuidade à exposição desta inter-relação de Deus na sua criação, na sua ordem e com as suas criaturas. Aqui então são apresentados alguns valores, são apresentadas algumas considerações morais sobre o comportamento das pessoas. O nosso comportamento, aquilo que é esperado de pessoas. Então, nesta divisão, nós vemos introduzidos os conceitos de admoestação ou de correção, no versículo 11. O conceito de pecado, as expressões que aparecem aí são faltas ou transgressão, versículos 12 e 13. E a obrigação que todas as pessoas têm de glorificar, isto é, de querer agradar a Deus em tudo.
E o destaque nesta última parte está, sem dúvida, no versículo 11. É por eles, pelos preceitos, pelos escritos de Deus, pela revelação específica e especial de Deus, que o teu servo se admoesta, cuida de si mesmo, corrige-se, pastoreia-se a si mesmo. Esta ideia de admoestar, de avisar, de ensinar, também de trazer luz, de iluminar, de ser claro. E isto é o aconselhamento bíblico que traz confronto, que traz essa admoestação, que avisa, que não fica quieto, não fica calado. Olha, isto aqui não está bem. Não está bem dentro de ti, no teu pensamento, e é o homem a falar consigo mesmo. O servo a admoestar-se, é a autoconfrontação. Então é esta visão unificada da vida apresentada por este salmo que se procura atingir pela aplicação da educação escolar cristã. É isso que nós queremos, é por isso que valorizamos a educação dos nossos filhos, queremos valorizar cada vez mais a educação das nossas crianças e destacar a importância então deste salmo, que a primeira parte apresenta o domínio da natureza como sendo um direito de Deus por causa da sua posição de Criador. Foi Ele que fez, tudo lhe pertence, Ele é o Senhor. Mas nós lemos em Gênesis 1, versículo 28, que este domínio é outorgado, é transmitido, é permitido ao homem. Então há a necessidade de o homem, da humanidade, exercer esse domínio através de um conhecimento das leis que regem a criação. A aquisição deste conhecimento é, portanto, teologicamente legitimada na interpretação correta das Escrituras. É por isso que é importante a escola. É importante a biologia, o estudo do meio, é importante a geografia, é importante conhecer a ciência, conhecer as leis, conhecer a revelação geral de Deus. É importante educar, deixarmos-nos educar, deixarmos-nos ensinar. É importante que nós também nos esforcemos em transmitir conhecimento, investir na educação das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos jovens. E é isso que nós encontramos aqui nesta primeira parte deste salmo. A escola é importante, a educação é importante. Não uma escola qualquer, não uma educação qualquer, mas uma escola e uma educação que percebe que há um Criador. E não são todas as escolas que reconhecem e que percebem que há um Criador. Isto para nós deve ser importante na escolha, nas decisões que vamos fazer acerca de quem vamos ouvir, em quem vamos confiar as nossas vidas, os nossos ouvidos, os nossos corações e as preciosas vidas dos nossos filhos, dos nossos jovens. Então nós precisamos considerar estas informações que nos estão a ser dadas pelo Senhor. Entretanto, este conhecimento geral das leis de Deus, da revelação geral de Deus, não podem ser separados ou divorciados da lei de Deus, da sua vontade, dos seus propósitos para a humanidade. Eles devem ser ministrados, ensinados e recebidos dentro de uma estrutura de pensamento que reflita as premissas e proposições bíblicas sobre a natureza do homem e do seu estado atual. E é então isso que nós lemos na segunda parte deste salmo, falando da lei do Senhor. E aqueles pais, aqueles educadores que ainda não encontraram este ambiente, esta escola, que faça esta interligação, mas são crentes, têm filhos, têm educandos à sua responsabilidade, têm então esse dever de o fazer em casa. De procurar mostrar essa ligação entre a revelação geral, entre a criação, aquilo que a ciência, que a história pode mostrar e o que a lei do Senhor diz, o que Deus revelou especificamente na sua palavra. E por fim, na terceira e última parte, nós vemos o reflexo de todas estas verdades na prática das pessoas como servos de um Deus Todo-Poderoso. Ou seja, os factos aprendidos, a forma como os relacionamentos entre si e o Criador têm importantíssimos reflexos na nossa formação moral, nas nossas decisões, nas nossas escolhas e no nosso comportamento como cidadãos.
esta questão da santificação, de querermos agradar a Deus, de querermos fazer aquilo que é bom e aquilo que agrada a Deus. É algo que nos traz paz com Ele e paz interior e paz com aqueles que amam a Deus. Então, nós temos esta importância aqui, vemos esta importância de Deus se revelar na criação, nas Escrituras, no nosso coração, através de educação natural, que nós vamos agora procurar perceber que recursos nós temos, como tornar isto bem prático. Há livros de cristãos, como um livro que se chama Como Tudo Começou. Adalto Lourenço, há vídeos disponíveis deste irmão e de outros como ele, como Marcus Eberlin, um irmão que tem escrito, ele escreveu um livro que se chama Fomos Planeados. No Brasil é Planejados. A maior descoberta científica de todos os tempos. É um irmão também que crê na lei de Deus, crê que Deus se revelou por meio das Escrituras, além de Adalto Lourenço, também Marcus Eberlin. Em Portugal nós temos um irmão chamado Jonatas Machado e também tem escrito artigos, tem algumas palestras estão disponíveis e que ele fala do criacionismo bíblico, um homem da Universidade Portuguesa e que fala neste sentido de defender a criação, a natureza como fruto da ação divina. Então nós temos o Parque Discovery aqui na nossa região, com irmãos também que se dedicam a estudar a revelação de Deus. O irmão Alex, eu creio que ele é da Alemanha e já fala algum português, mas fala em inglês, mas tem o museu, tem o Parque Criacionista, que foi começado pelo irmão Charles Brabeck, que alguns de nós já tivemos a oportunidade de conhecer, mas pode-se procurar o Parque Discovery. Há um site muito bom para quem lê inglês, mas também tem muita coisa já legendado e vídeos com legendas, que é Respostas em Gênesis. Está em inglês, Answers in Genesis, mas é um ótimo recurso nesta área de estudar a revelação geral de Deus e olhar para a criação. Mas na escola as crianças têm geografia, o estudo do meio, têm história, biologia, ciências, físico-química. Há alguns que gostam de estudar astronomia, os telescópios, ver os astros, as constelações. E tudo isto são oportunidades. Ler estes livros, compará-los com a palavra de Deus, lê-los sob as lentes das Escrituras. E é isso que nós devemos procurar fazer, valorizar nas nossas famílias, nas nossas casas, porque os céus declaram de uma forma tão evidente a glória de Deus e proclamam tão alto a sua sabedoria, o seu poder, a sua bondade, que todos os homens ficam sem desculpas, são indesculpáveis. É isso que diz Romanos 1. Diante de tão grandiosa criação, tão grandiosa obra divina, qualquer pessoa capaz de olhar, de ver, de sentir, de raciocinar é indesculpável diante de Deus. Os céus falam por si mesmos que são obras das mãos de Deus, pois devem ter um Criador que é eterno, infinitamente sábio, poderoso e bom. A alternância do dia e da noite é uma grande prova do poder de Deus. Isso chama-nos a observar que tanto no reino da natureza como na providência, Ele forma a luz e cria as trevas e coloca-os em oposição um ao outro. É Deus, foi Deus, é a ideia de Deus fazer isso. O sol no firmamento é, portanto, um emblema do sol da justiça. Algo que aponta para algo muito maior do que um astro físico. Aponta para a verdadeira estrela, que é Jesus Cristo. É Ele que deve brilhar, é Ele que deve ser destacado. É Ele que é chamado do noivo da igreja, para quem deve toda a atenção. Não para a igreja, mas para o noivo.
Ele é chamado da luz do mundo e Ele próprio se apresenta assim, difundindo a luz divina e a salvação através do seu Evangelho para todas as regiões, para todas as nações da terra. Esta é a missão que Ele deixou aos seus discípulos, levar a mensagem dEle, o ensino dEle para todas as regiões. Essa é a nossa missão, falar a todas as pessoas de Jesus, do que Ele ensinou. Portanto, nós oramos, nós desejamos o tempo em que Ele iluminará, alegrará e tornará frutíferas todas as nações da terra com a bendita salvação. Os céus não têm fala ou linguagem, mas alguns leem-nos e desta forma a sua voz é ouvida. Porque olham para o céu e veem a mensagem que está transmitida na grandeza do firmamento. Todas as pessoas podem ouvir estes pregadores, os céus e o firmamento, falarem nas suas próprias línguas as grandezas de Deus. Basta olhar, contemplar os céus e podem ouvir falar nas suas próprias línguas das grandezas de Deus. Vamos, por isso, dar a Deus a glória por todo o conforto e benefício que nós temos através dos luzeiros do céu, continuando a olhar acima e além deles para o sol da justiça. É por isso que nós nos reunimos para cantar hinos, para louvar o Senhor, para louvar Jesus, para torná-lo conhecido. Isso dá-nos conforto, dá-nos segurança. De que o Deus que criou todas as coisas é o Deus que vela por nós, é o Deus que cuida de nós, é Ele que nos protege e que nos pastoreia. Então todos podem ouvir esta pregação e ter acesso a esta educação natural. Inclusive, o esforço, eu li ao preparar sobre este salmo, eu sei que Helen Keller, ela era surda e não, ela era cega e surda, ela não conseguia, foi um grande desafio comunicar com ela. E a certa altura eu ouvi o testemunho de alguém que conseguiu falar com ela acerca de Jesus. Ela disse, eu sabia que existe, mesmo sendo cega, mesmo sendo surda, Helen Keller, ela disse, eu sabia que havia um Criador, só não sabia o nome dele. E alguém disse-lhe o nome, é Jesus. Ela teve contacto com alguém cristão que conseguiu transmitir de forma que ela percebesse, e ela chegou a comunicar-se de forma até muito abrangente, com muita gente. Helen Keller, uma história muito interessante, muito bonita. Os versículos de 7 a 10 entram nessa segunda parte do Salmo e os primeiros versículos fazem a descrição de 6 elementos da revelação especial de Deus. Fala aí da lei, que é perfeita, que restaura a alma, a vontade revelada de Deus. Depois menciona o testemunho, que é fiel e que dá sabedoria aos simples, que é a verdade. Se há verdade, ela vem de Deus e Deus é verdadeiro e Ele é fiel. Os preceitos, que são retos e que alegram o coração. Os preceitos são ordens específicas que Deus dá. O mandamento, que é puro e que ilumina os olhos, é uma instrução cheia de autoridade. E, por fim, essa expressão temor, que é límpido e que permanece para sempre. É um nome invulgar para sinónimo das Escrituras, o temor do Senhor, mas aqui aparece assim como um sinónimo de Bíblia, temor, sinónimo das Escrituras. Mas isso lembra-nos que nós não podemos aprender a palavra de Deus se nós não mostrarmos reverência e respeito pelo Deus da palavra. Ensinar a Bíblia, ensinar o temor do Senhor. Como estes versículos aqui nos indicam que é importante aprender o temor do Senhor. É o próprio Senhor a chamar, vinde, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. É possível aprender o temor do Senhor. Um texto muito, muito bonito em Deuteronômio, capítulo 4. Guarda-te, guarda aquilo que tu viste, aquilo que recebeste. Não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm ouvido. Não se apartem do teu coração essas coisas que tu recebeste. Não te esqueças de Deus, do Senhor Deus. E então na parte final desse versículo 10 diz assim,
a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Ou seja, os filhos devem aprender, devem receber e ter esse compromisso de passar aos outros, de ensinar aos outros. Esta é a marca de um verdadeiro estudante da Bíblia, de um verdadeiro discípulo. É um coração ardente, não uma mente brilhante, mas um coração ardente, um coração que sente, um coração que vibra, mesmo que esteja sozinho. Mesmo que seja um pequeno grupo, mas pessoas que quando leem a Bíblia, quando ouvem a palavra de Deus ser mencionada, ser proferida, o coração aquece. Isso é ser discípulo, isso é ser verdadeiro discípulo. Há emoção, há atenção, há devoção. Não apenas uma mente cheia, não de informações, mas passa para o coração, passa para a vontade. E gera essa energia para a ação. Enquanto alguns dos medos que as pessoas têm podem ser angustiantes e até contaminantes, o temor de Deus é limpo e maduro. Nós sabemos que há medos que é um medo sujo que nos contamina, que nos paralisa. Nós sabemos que existe esse tipo de medo do mundo, esse medo demoníaco, diabólico. Mas o medo, que é aqui o temor, este tipo de medo é limpo e maduro. Nós não decaímos nem nos deterioramos quando andamos no temor do Senhor. Como lemos em 2 Coríntios 4:16, o nosso homem interior renova-se de dia em dia, à medida que nós vamos aprendendo, que vamos estando diante do Senhor para que Ele nos ensine a temê-lo. O temor, portanto, é essa confiança reverente de que as palavras de Deus produzem no seu povo. Uma confiança reverente, um profundo respeito. E nós queremos ter esse respeito pela leitura da Bíblia, como fizemos simbolicamente no início desta reunião. Vamos evitar movimentação, vamos ler com atenção o Salmo 19. Essa reverência é só simbólica, mas ela ensina-nos a ter reverência e a ter confiança em Deus. Essa expressão dos juízos, que são verdadeiros e justos, isso está relacionado com decisões relacionadas com situações específicas da vida humana. Os juízos, essas decisões que nós temos que fazer, faço ou não faço. E o Senhor tem juízos para partilhar conosco. Mas a expressão que eu gostaria de destacar é essa aí do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Essa expressão aí, perfeita. A lei do Senhor restaura a alma. A lei é essa vontade revelada de Deus. E eu li um comentário a essa expressão, o que é ser perfeito, aplicado aqui ao texto bíblico, à Escritura. O significado de perfeito é que na Escritura, na palavra de Deus, não falta nada para que ela esteja completa. É nesse sentido. Tudo o que era necessário estar na palavra está. Nada para que aquilo seja o que deve ser, falta. Nós temos tudo. Ela é completa como uma revelação da divina verdade, é completa como regra de conduta. É verdade absoluta, é adaptada como sabedoria consumada às necessidades do homem. É um guia inerrante de conduta. Não há nada nela que conduza os homens ao erro ou ao pecado. Não há nada essencial para o homem saber que não seja encontrado lá. Tudo o que é essencial um ser humano saber, tudo o que é mais importante, o mais importante está na Bíblia. É nesse sentido que nós lemos que a lei do Senhor é perfeita. Essa é a nossa confiança. Tudo o que é importante saber acerca de Deus, da vida, de nós mesmos, da existência, do futuro, está na palavra de Deus. É por isso que nós precisamos nos educar espiritualmente. Precisamos de
este tipo de disciplina de conhecer a lei do Senhor, conhecer os mandamentos, os preceitos, os juízos, de crescer no temor do Senhor. E como é que nós então aplicamos isto de forma concreta? São estes momentos em que há exposição bíblica. É priorizar isto na nossa semana, no primeiro dia, nas primeiras horas do dia de domingo, primeiro dia da semana. Eu vou ouvir uma exposição bíblica, eu vou ler a Bíblia, eu vou me dedicar à palavra de Deus, eu vou deixar-me ser educado espiritualmente. Dia do Senhor, primeiro dia da semana, domingo, primeiras horas, palavra de Deus. É uma forma de aplicar este valor da educação. Existem cursos bíblicos, os homens da nossa igreja têm sido desafiados a estudar naquele contexto do prega a palavra, um curso que está disponível aqui. Nós temos ainda hoje, se Deus assim permitir, teremos a leitura partilhada com livros bíblicos. Existem conferências no nosso país, bíblicas. Nós temos tido várias oportunidades de receber homens que se dedicam a estudar a Bíblia e por isso querem ensinar e têm vindo até de forma graciosa, gratuita, generosa a ensinar no nosso país. E existem muitos recursos bons na internet, especialmente no YouTube. E nós podemos fazer boas escolhas, boas decisões, termos essas decisões iluminadas pelos juízos de Deus. O que é que vamos ouvir? Então, consumir vídeos do YouTube é diferente de ligar a televisão e simplesmente seguir os canais generalistas, que eles é que escolhem o que nós vamos ver. Quando nós abrimos vídeos no YouTube e outros canais, nós podemos selecionar o que vamos ver, o que é que vai entrar para a nossa mente. É bem diferente daquilo que o mundo, a sociedade quer que nós ouçamos. Então, há muito conteúdo bom, rico no YouTube e em canais na internet. E outra forma de nós aplicarmos este princípio da educação espiritual é através da memorização das Escrituras, das referências, saber onde está, saber o que aquele versículo diz, saber até literalmente, saber repetir ipsis verbis, versículos, cada palavra daquele versículo. Porque a Escritura Sagrada é de muito maior benefício para nós do que o dia ou a noite, do que o ar que nós respiramos ou a luz do sol. Para recuperar o homem do seu estado de maldade é necessária a palavra de Deus. A palavra traduzida como lei pode ser traduzida como doutrina, como instrução e entendida como significado daquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nos ensina a verdadeira fé, a verdadeira religião. A palavra, a lei, é perfeita, ela é completa, a sua tendência é converter ou tirar a alma do pecado e do mundo para Deus, levá-la para Deus, levá-la para a santidade, conduzi-la para uma vida piedosa. Isto mostra a nossa pecaminosidade e miséria de nos termos afastado de Deus e a nossa necessidade de retornarmos a Ele, voltarmos a andar perto de Deus. Este testemunho é certo, por isso pode-se depender totalmente dele quando o ignorante e iletrado crê no que Deus diz. Quando aquela pessoa mal preparada, quando aquela pessoa que é tida por ignorante, quando ela crê no que Deus diz, então essa pessoa torna-se sábia. Sábia para a salvação. É uma fonte segura de consolo vivo. É um alicerce seguro de esperança duradoura. O ouro é apenas para o corpo e para as preocupações do tempo, para as preocupações da história, mas a graça de Deus é para a alma e para as preocupações da eternidade. A palavra de Deus recebida pela fé é mais preciosa do que o ouro, do que o dinheiro, do que as riquezas. Ela é doce para a alma, mais doce do que o mel, portanto, uma referência aos sentidos, o prazer dos sentidos rapidamente se excede. Se nós queremos seguir apenas os apetites do nosso corpo, aquilo que mexe com os nossos sentidos, rapidamente nós nos excedemos. Comemos ou bebemos demais, fazemos demais algo e isso traz prejuízo à nossa saúde, à nossa alegria.
Então o prazer dos sentidos rapidamente se excede, mas é verdade que nunca satisfaz. Passado pouco tempo queremos mais, queremos de novo, nunca satisfaz. Mas a verdadeira fé, aqueles que são da verdadeira fé, aqueles que seguem a verdade, eles são substanciais e são pessoas satisfeitas. Não há perigo de excesso na verdadeira fé, não há perigo de nos excedermos na verdade. Não há perigo de cometermos excessos ao nos alimentarmos da verdade. E por fim, aplicando estes últimos versículos de 11 a 14, temos sido educados na piedade por Jesus em primeiro lugar, e é Ele que diz que nós temos que nos autoconfrontar. Se queremos confrontar outros, nós temos que aprender, como o salmista diz, é por eles, pelos teus preceitos, pelos teus princípios, pelos teus ensinos que se admoesta o teu servo. Eu admoesto-me a mim em primeiro lugar. É isso que Jesus diz. Tu estás preocupado com o cisco no olho do teu irmão, então vê a trave que está no teu. Tira a trave que está no teu olho. Admoesta-te a ti em primeiro lugar. Cuida de ti. Santifica-te, purifica-te, para que possas ajudar o teu irmão na purificação, na santificação. Então nós precisamos desenvolver este discernimento espiritual, esta autoconsciência. Isto vem por meio da meditação, do exame pessoal e da confissão. Irmãos, isto não é rápido. Isto não dá para pôr em 2 vezes a velocidade. Nós precisamos até de diminuir a velocidade. Não uma vez, é 0,5. É ir devagar. Nós temos que ir devagar. Devagar para entender, devagar para processar, para deixar que entre a palavra. Nós precisamos ruminar, essa é a ideia, uma das palavras que serve muito bem para descrever o que significa a meditação bíblica. Isto precisa ficar a ser repetido, isto precisa ficar a ser meditado em nós. A lei do Senhor, aquilo que Ele quer para nós, nós precisamos de tempo, nós precisamos de nos examinar, de pensar, passar momentos em silêncio em que podemos ouvir a consciência, lembrar da palavra de Deus. Isto requer humildade, isto requer oração. Nós precisamos deste tipo de disciplina espiritual, da meditação, da oração. Se nós não tivermos uma relação pessoal com o Senhor, de modo a que Deus seja o nosso Pai e Jesus o nosso Redentor, o que nós vemos na criação e o que lemos na Bíblia não nos servirá de muito. Sem uma relação pessoal com Deus, sem ouvi-lo, sem falar com Ele, o que nós vemos na criação, ver os céus, ver o mar, ver as estrelas, ver as flores, contemplar um corpo. Se nós não temos esse relacionamento com Jesus, de nada nos serve. Estar a ler a Bíblia ou livros cristãos, tudo depende de um relacionamento pessoal, real, concreto, vivo com Jesus, por meio da oração, por meio da confissão de pecados, da humildade. Portanto, todas as descobertas do pecado feitas em nós pela lei devem levar-nos ao trono da graça. Esse é o primeiro passo. É confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, irmos lá para orar diante de Deus, onde Ele está. Ele diz que está em todo lugar, mas nós temos que ter percepção de que estamos nós diante dele. Nenhuma oração pode ser aceitável diante de Deus se não for oferecida na força do nosso Redentor e Divino Resgatador, aquele que tomou sobre si a nossa natureza, a fim de nos comprar para Deus e restaurar a herança há muito perdida. Então que os nossos corações sejam muito afetados com a excelência da palavra de Deus, mas também muito afetados com a maldade do pecado, com a consciência de que somos pecadores e que há pecado à nossa volta, com o perigo de estarmos em pecado e o perigo para onde o pecado nos leva, para longe de Deus, para longe de tudo o que é bom. Quando se estuda a criação de Deus com a Bíblia na mão,
Não se pode deixar de ver Jesus. Ele é visto na videira, Ele é visto no sol, Ele é visto nas estrelas, nos cordeiros, nas macieiras e nos lírios, no grão que cai na terra e no pão sobre a mesa. A Bíblia na mão é bom, a Bíblia na cabeça é melhor. Mas a Bíblia no coração é o que transforma a imagem de Cristo e nos torna maduros e frutíferos como Ele. Então, com a Bíblia e com a oração, nós valorizamos a criação, nós confirmamos a revelação e nós alcançamos a santificação. Com a Bíblia e com a oração, nós valorizamos a criação, nós confirmamos a revelação e alcançamos a santificação.